Terminando o expediente, passaremos agora ao tema livre, onde está escrita a vereadora Deia, vai falar por 15 minutos com direito à parte. Aperta o botãozinho aí, ó. Tem um botãozinho aí, tem que apertar em cima, aí. Boa noite. Aí. Não dói nada, né? Boa noite, excelentíssimo presidente desta casa, vereador Teixeira, vereadores da mesa, excelentíssima vereadora Selma, excelentíssimos vereadores, ex-vereadora Fátima, que acompanha os trabalhos, representante de entidades, a Cida, coordenadora do PLP, Adriana, Bernadette, PLP também, seu Jorge Ferraz, presidente da Conte, Associação Mairink Transparente, o ex-vereador Peixinho, também aqui, presente. Funcionários desta casa, o procurador jurídico, o doutor Marcelo, que acompanha os trabalhos aqui hoje também. Primeiramente, excelentíssimo presidente, dizer sobre a sessão que foi feita nessa Câmara na semana passada, no Dia Internacional da Mulher, em sessão solene, e muitas mulheres foram homenageadas, e isso é sempre muito importante, porque é uma data em que a gente faz celebração, é uma data que tem na sua origem, muita tristeza, porque dá conta de injustiças que foram feitas para as mulheres trabalhadoras de uma época lá de mais de 100 anos e que não tinham direitos trabalhistas nenhum, trabalhavam mais de 16, 18 horas. Nós sabemos que nem todos os países do mundo e nem todos os trabalhadores desse país também têm condições das mais dignas de trabalho. Mas é uma coisa que a gente busca conquistar no dia a dia. Mas por isso é importante a gente estar sempre celebrando essa data. Esse ano é um ano muito importante, porque a gente lembra também da deputada Berta Lutz, que foi uma brasileira que lutou muito pelo direito da mulher de poder votar. E se comemorou também, agora há poucos meses, o centenário da Berta Lutz, que é uma brasileira das mais importantes para a história das mulheres desse país. E, ao fazer o seu pronunciamento, a presidenta Dilma, no dia 8 de março, deu uma importante notícia à nação brasileira. A nossa primeira presidenta da República não poderia ser diferente. Dilma Rousseff, nossa presidenta, anunciou que alguns itens da cesta básica vão deixar de ser onerados por alguns impostos, que são impostos que tornam esses produtos mais caros. E são produtos consumidos pela maioria da população pobre, pela maioria das pessoas que têm uma renda baixa no país, né? Então, isso é muito importante. Nós sabemos que esses itens da cesta básica, alguns já estavam sem o PIS, COFINS e o IPI, como era o caso do arroz, do feijão, da farinha de trigo, da batata, dos legumes, do pão e das frutas. Esses já não, e o leite, já não tinham a incidência desses impostos. Mas alguns produtos que nós sabemos que quem consome são as famílias mais carentes, tinha esse PIS/COFINS e tinha também o IPI. E o que aconteceu? Eles já não tinham IPI, porque eles são produtos agrícolas. Mas eles tinham o PIS/COFINS, que é o caso da carne, tanto a carne bovina, a suína, os peixes, os ovinos e os caprinos. O café também tinha PIS e COFINS, o óleo de cozinha também tinha PIS/COFINS, o açúcar, a manteiga. E, inovando isso, essa desoneração da cesta básica tem 3 itens que são muito importantes, que até então, no Brasil, não eram desonerados e que fazem parte da cesta básica. É o papel higiênico, a pasta de dente e o sabonete. No sabonete, por exemplo, e na pasta de dentes, o PIS/COFINS era de 12,5%. Então, a gente imagina aí
o quanto vai dar de diferença no preço desses 3 itens, do papel higiênico, do sabonete e da pasta de dente, que são essenciais na cesta básica de qualquer família. Mas o que vai mais, e muito mais, vai afetar para melhor a questão da cesta básica é, sem dúvida nenhuma, desonerar a carne, os ovos, o óleo, o café, a manteiga e o açúcar. Sem dúvida nenhuma, a cesta básica agora, custando menos, essas famílias vão poder ou comprar mais alimento, ou incrementar a cesta básica com outros produtos. Isso aí, qualquer pesquisa que for feita nos próximos meses, vão dar conta disso. Então, eu não poderia deixar nessa noite de estar dizendo isso, porque foi uma notícia muito importante. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que é o DIESE, ele já em fevereiro dava conta e dizia isso para o governo federal, do quanto estava subindo os itens da cesta básica. E qualquer um de nós sabe que do ano de 2012 para 2013, os empresários, eu sempre digo aquela banda dos empresários que não consegue entender que as pessoas precisam comer, que o país precisa ter uma economia forte, que as famílias precisam estar com condições de compra. Essa banda, que eu penso hoje que não é a maioria de jeito nenhum, não parava de subir alguns itens. A gente via que eles estavam subindo semanalmente. Essa medida certamente vai puxar para baixo a inflação e vai fazer com que essas famílias possam ter mais opção de incrementar a sua cesta básica. Então, está de parabéns a presidenta Dilma, não poderia ser diferente. A gente sempre costuma dizer que ela é a presidenta dos trabalhadores e das trabalhadoras. E isso aí é muito importante. Bom, então, o que a gente vê e o que foi dito pela presidenta é que a renúncia fiscal dessa desoneração vai fazer com que o governo abra mão de 7 bilhões de impostos ao ano, dos quais 6,8 bilhões eram do PIS/COFINS e 572 milhões do ITI. Somente para 2003 a renúncia será de 5 bilhões. Mas esse termo renúncia é muito utilizado pelos economistas, não é? Para nós que não somos economistas e queremos ver o povo bem alimentado, as pessoas com a sua prateleira com alimento, a geladeira com alimento, para a gente isso é investimento, né? Porque se esse PIS/COFINS, esse IPI não vão para o cofre federal, ele vai estar distribuído aí nas casas das famílias de baixa renda. Isso aí, para nós, é muito importante. Eu, como vereadora do Partido dos Trabalhadores, fico mais feliz ainda que a nossa presidenta tenha anunciado essa medida e eu penso que nos próximos meses outras medidas nessa linha vão ser anunciadas. Outro assunto, senhor presidente, que me traz a essa tribuna é dizer a felicidade de que é a gente poder estar recebendo esse projeto aí de organização do sistema de transporte coletivo. Quem acompanha o trabalho dessa vereadora há algum tempo sabe que a gente sempre clamou por isso, porque precisa organizar para poder ser possível subsidiar a tarifa, saber quantas pessoas organizadamente elas vão transitar nos ônibus, a integração dos ônibus, né, que é muito importante, porque uma pessoa pode morar em Dona Catarina e trabalhar no Terra São José. Para isso ela precisa de um sistema integrado, para não precisar ficar andando a pé. Ela pode trabalhar no Marmeleiro e morar num lugar cujo ônibus da linha não passe lá no Marmeleiro, né? A gente sabe que ali, bem próximo do Marmeleiro, tem a parte do Marmeleiro que São Roque, por hora, está com ela, mas nós sabemos ali que tem o Distrito Industrial de São Roque, onde muita gente de Mairim que trabalha. Então, a integração, para ser possível, ela vai ter que ser necessária essa organização. Então, a equipe do prefeito que trabalhou esses meses nessa direção e apresenta esse trabalho, está de parabéns, porque isso foi sempre uma questão que nós levantamos aqui. Tem que organizar o sistema, para o sistema ser mais eficiente, para o sistema ser mais interessante e para possibilitar que a gente tenha, além do subsídio, além da integração, a gente tenha as categorias muito bem colocadas, o que é vale transporte, o que é estudante, o que é portador de necessidade especial, o que é idoso, quem são
pessoas que circulam no ônibus para poder fazer com que a conta da empresa venha na direção do interesse dos usuários do transporte público de Mairinque. E que também a prefeitura possa solicitar descontos. Se ela não tiver organizado, não vai poder buscar descontos. E também que a gente tenha finalmente uma tarifa social, né? Que a gente sabe que ela é abaixo da tarifa básica, mas para isso existir, precisa saber quantos quilômetros tem que ser rodados, que linhas que tem, e a gente lembra sempre aqui que esse contrato é um contrato que começou em 2004, vai até 2014, e que muitas linhas nem eram feitas pela empresa, porque a administração anterior respondeu a essa casa através de um requerimento que abria mão da fiscalização do sistema de transporte público. Então, eu tenho certeza que, como está aí agora, haverá multa, haverá fiscalização, haverá notificação e haverá uma organização de serviço. Então, eu fico muito feliz e gostaria de externar isso aqui, nesse momento. A vereadora Selma e o vereador Beto deram uma boa notícia de que as máquinas já estão na zona rural do município, isso é muito bom, que avance os serviços. Eu sei que os dois são excelentes fiscais e apoiadores daquela população, né? Sempre lembrado aqui que aquela população não tinha representação, mas eu sempre digo aos dois que a gente fazia o possível aqui. A gente estava sempre olhando para aqueles moradores do Mato Dentro, Capuava, mas nada como ter vereadores dos próprios bairros. Isso é muito importante e eu tenho certeza que farão a diferença. Bastante. Outra questão também é a felicidade de que o material já foi adquirido pela prefeitura. Material escolar, né? Deve chegar nos próximos dias, e a gente observou lá que a qualidade é muito boa, era uma preocupação externada aqui por muitos vereadores e também pelos pais que receberam uma lista em dezembro. Hoje veio a resposta de que não é possível reembolsar aqueles pais que compraram material escolar em dezembro, e não tem como mesmo, né? Qualquer livro básico de finanças, a lei de responsabilidade fiscal, todas as legislações não permitem esse reembolso. E os pais, eu tenho certeza, eu tenho conversado com muitos pais, eles sabem que isso é impossível, né? Alguns se adiantaram, mas eu penso que o erro foi da prefeitura em dezembro ter mandado a lista, né? A lista. Nem tinha sido feito planejamento do ano posterior, que era 2003, esse que a gente está vivendo agora, e nem se sabia que professor que ia ficar com qual sala. E a gente sabe que o material escolar é uma coisa que não depende só do diretor do departamento, do secretário, mas nem do prefeito. Depende também do professor. E não poderia ser diferente, porque nós temos aqui o professor Giovanni, né, a professora Selma, e ele sabe que na sala de aula há uma autonomia dos professores em relação a muitos assuntos, e não poderia ser diferente. Então, a lista chegou, eu sempre lembro, nós tivemos em 2010 material chegando em julho, em 2011 não foi muito diferente, 2012 também, e agora em 2013 nós estamos no mês de março, e eu penso que para os próximos dias esse material já vai poder ser distribuído e no mais tardar lá pelas primeiras semanas de abril. Então é um ganho, sem dúvida, com isso. Eu gostaria de dizer que o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, vai estar reunindo todas as mulheres que foram eleitas por nossa legenda do Brasil todo, porque a gente sabe que está em pauta já a questão da força da federação. Nós temos que fazer uma avaliação desse governo da presidenta Dilma, e nós mulheres temos uma responsabilidade exatamente igual a dos homens, né? De saber que o que esse governo está fazendo, poder vir a essa tribuna, dar conta. Ontem pela NBR eu pude ver, e muita gente acho que conseguiu assistir, a entrega dos primeiros quilômetros da transposição do Rio São Francisco. E em cidades que a gente sabe que são cidades aquelas que estão naquela linha lá da seca que não acontecia por dezenas e dezenas de anos. Então, isso é um item, outros itens, a gente tem aí inúmeros itens na questão da saúde, na questão da habitação, na questão da educação, e a semana que vem eu penso que a gente vai poder estar aqui passando mais elementos e resultados
desses 2 anos da presidenta Dilma. Muito obrigada e boa noite a todos e a todas.